Extinção, um dos termos mais vistos na mídia do dia a dia de qualquer pessoa. A palavra extinção pode ser usada para muitos contextos, normalmente significando fim ou encerramento de algo. Na ecologia, o termo extinção é utilizado para definir espécies de seres vivos onde praticamente todas as suas populações desaparecem, não havendo mais registros desses organismos na natureza. Lembrando que a extinção pode ocorrer com praticamente todas as espécies de seres vivos, plantas, animais e outros. Normalmente se considera o ser como extinto quando não existe mais maneiras desse organismo se reproduzir. Por exemplo, mesmo se sobrar um ou dois machos da espécie, o grupo é considerado extinto porque esses dois não vão conseguir aumentar a população. Apesar de muitas vezes ouvirmos dos mais diversos locais sobre espécies sendo extintas pela humanidade, a extinção na natureza é algo que pode ocorrer naturalmente, seja ela causada por grandes desastres como meteoros ou atividades tectônicas e vulcânicas, pela competição com outras espécies do mesmo nicho, no mesmo ambiente, ou pelo fato da espécie não conseguir se adaptar às pressões ambientais. Lembrando que a extinção pode ocorrer sim por ações humanas, seja diretamente como a caça predatória ou o desmatamento de plantas ameaçadas, ou indiretamente como as mudanças climáticas e introdução de espécies invasoras no ambiente natural. Inclusive, a principal causa da extinção de espécies hoje em dia é uma boa parte da humanidade, mas esse vídeo talvez possa jogar um pouco de esperança em quem o assiste. Como eu falei agora há pouco, normalmente consideramos um animal extinto quando não existe registro dessa espécie. Porém, muitas vezes pequenas populações desses indivíduos sobrevivem e se reproduzem em áreas mais isoladas, passando até mesmo séculos sem registro, mas sendo redescobertos após algum tempo. Isso é mais comum do que parece, e meu objetivo nesse vídeo é listar alguns exemplares. Lembrando que não vou falar aqui sobre ressuscitar espécies extintas com material genético do exemplar, isso é talvez um tema para outro vídeo. E como de costume, se você puder interagir com o vídeo, dando um gostei, comentando, vai ser de grande ajuda, já que ajuda na divulgação do vídeo, já que auxilia na divulgação do vídeo. Caso você goste do conteúdo feito nesse canal e gostaria de acompanhar os vídeos futuros, não se esqueça de se inscrever. Bom, para começar podemos apresentar uma que repercutiu aos montes nas últimas semanas. Uma das 4 subespécies de aves Otinifapes nobilis, ou pombo fazão. Estamos falando do pombo fazão de nuca preta. Os pombos fazões, em sua maioria, vivem nas ilhas da Oceania, sendo que a subespécie da qual estamos falando, nesse tópico, vive em partes da Papua Nova Guiné. Esse animal foi declarado extinto há uns 140 anos atrás e, nesse ano de 2023, foi registrado um indivíduo na ilha de Papua Nova Guiné. Como o próprio nome diz, essas aves pertencem à ordem Columbiformes e à família Columbides, ou seja, essa ave é uma espécie de pombo. Porém, não possui relação nenhuma com os fazões. Ele recebe esse nome por causa da sua aparência. Outro animal que foi redescoberto e que também é uma ave é o tacaé do sul, Porphyrio rochteteri. Esse organismo habita as regiões montanhosas da Nova Zelândia. Foi considerado extinto em 1898 e redescoberta em 1948, 50 anos depois de ter sido considerada extinta. Ela se encontra na família das Halidae, mesma família onde se encontram os frangos d'água e as saracuras, que provavelmente você já deve ter visto uma, pelo menos por aqui onde eu moro, tem em todo lugar, tem um lago, açude, ribeira ou rio. O tacaé é o maior exemplar de Halidae. Apesar de ter sido redescoberto, sua situação é bem preocupante. Sua pequena população restante na natureza atualmente está limitada a um território pequeno na ilha da Nova Zelândia, se encontrando como criticamente ameaçada de extinção. Bom, depois de muito tempo sem algum destaque nesse canal, acho que finalmente chegou a hora de colocar uma planta em algum dos meus vídeos. E melhor ainda, uma planta endêmica, de áreas dentro do território brasileiro. Estou falando da minúscula orquídea Octomeria leptophylla, uma planta que vive exclusivamente na parte sul de Minas Gerais, uma parte que é composta quase que exclusivamente por Mata Atlântica. Ela foi descrita em 1877 pelo botânico João Barbosa Rodrigues, um dos grandes nomes quando o assunto é a descrição de orquídeas em território brasileiro. Porém, após isso, não houve mais registros dela. Entretanto, com uma expedição no ano de 2004, 127 anos depois de sua descrição, no sul de Minas Gerais mesmo, foram registradas algumas populações dessas pequenas orquídeas. Apesar de encontradas, essas populações não estão totalmente seguras, assim como a maior parte dos seres vivos desse vídeo. Elas ainda apresentam um alto risco de extinção devido a muitos fatores como o desmatamento, a perda de habitat e a coleta ilegal em ambiente natural, assim como outras orquídeas do mesmo gênero, como a Octomeria estrelensis, encontrada somente no sudeste do Brasil, em regiões de Mata Atlântica e que até pouco tempo era considerada extinta no estado de São Paulo. Porém, também foi redescoberta no Parque Legado das Águas, que fica no sul do estado. Bom, voltando aos animais, um animal que provavelmente tem a história de redescoberta mais interessante é o selacanto, um grupo de peixes sarcopterígeos encontrados no mar do sudeste da África
África e em algumas partes do Sudeste Asiático. Existem duas espécies, ambas do gênero Latimeria, Latimeria calumini e Latimeria menadoensis. Acontece que acreditava-se que esse grupo foi extinto junto com os dinossauros, e durante muito tempo se pensou isso. Porém, no ano de 1938, um exemplar da espécie africana Latimeria calumini foi capturado na África do Sul sendo mais específico, e foi algo que espantou em muitos seus descobridores, já que esse peixe só era conhecido através dos registros fósseis. Lembrando que apesar do grupo ser um grupo extremamente antigo, os selacantos atuais não são os mesmos de milhões de anos atrás, mas ainda assim a descoberta de representantes vivos de um grupo que se achava que tivesse sido extinto há milhões de anos é realmente algo espantoso. Agora, outra espécie redescoberta recentemente, se não me engano esse ano ainda, é a planta Ilex sapiformis, ou azevinho pernambucano. Como o próprio nome diz, essa árvore foi encontrada em Pernambuco, depois de aproximadamente 2 séculos sem registros dessa árvore. Ela pertence à família Aquifoliaceae, dentro do único gênero vivo atualmente dessa família, o gênero Ilex, que é o gênero dos tão famosos azevinhos e também de uma árvore muito conhecida por muitos, principalmente se assim como eu você gosta de consumir um tereré. Estamos falando da Ilex paraguaiensis, ou erva mate para os íntimos. Enfim, gente, esse foi o vídeo praticamente. Existem muitos outros exemplos de animais que foram redescobertos depois de tanto tempo considerados extintos. Muitas vezes esses animais são redescobertos tanto por expedições novas em ambientes mais isolados, ou muitas vezes por, sendo uma boa notícia, a recuperação de uma área natural desses animais, possibilitando com que as populações acabem tendo mais sucesso ao se espalhar do que durante o período em que boa parte do seu habitat estava degradado, mas isso não é em todos os casos. Enfim, é isso, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, isso é muito importante, e até semana que vem.